Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Márcio Aurélio de Souza Silva, fundador e diretor do CETEP e presidente da Associação Nacional de Terapeutas e Psicanalistas. Muito bem-vindo ao nosso programa, Márcio. Olá, Cláudia. Que esse seja um momento gostoso para a gente. Obrigado pelo privilégio, pelo prazer de falar com você. Muito bom. Prazer é meu, Márcio. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como foi fundada o CETEP e também contasse um pouco da sua carreira na área de psicanálise. A história do CETEP, ela se confunde com a minha própria história. Eu, há 32 anos, trabalho com terapia de casal e terapia familiar, e esse é um campo de muita demanda, de muita dificuldade. E há mais ou menos uns 8 anos atrás surgiu a ideia de se formarmos um centro de excelência para a formação de terapeutas. Então, o que o CETEP, que é o Centro de Estudos de Terapia e Psicanálise, se propõe? A formação de terapeutas pelo Brasil todo, na psicanálise e áreas afins, para ajudar as famílias e o ser humano a encontrar aquilo que a vida ajudou-as a perder, né? Sim. A psicanálise tem muitas teorias, é complexo, principalmente para quem não entende muito dessa área. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre as teorias da psicanálise. A máxima da psicanálise é Freud explica, né? A ideia é de que tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, tudo o que sentimos está conectado, tem uma razão. E eu costumo brincar e dizer que Freud não explica, Freud implica, né? Ou seja, ele pega aquilo que na nossa vida está resolvido e mostra que não está, e ele mostra também que algumas das nossas dificuldades têm a ver com o próprio movimento de crescimento. Exemplo, quem nunca se viu prometendo não fazer alguma coisa que lhe faz mal e não consegue parar de fazer? São movimentos de sabotagem. Ou já expressou palavras ditas fora de contexto, ou já teve sonhos estranhos que não conseguiu entender. É isso que a psicanálise vai trabalhar. A psicanálise é um método de investigação do inconsciente, ou seja, o que se propõe a psicanálise? A analisar a mente. Para analisar a mente, ela usa um método, que é o método freudiano, que é o método de análise do inconsciente através dos sonhos, através dos atos falhos, através dos sintomas, porque o corpo fala, né? E através daquilo que ele chama de xiste, que é o humor, e ele diz que o inconsciente consegue se manifestar como uma comunicação. Bem, o que se propõe um curso de psicanálise, né? Que a gente poderia, já que a pergunta foi essa, a psicanálise, ela propõe, em primeiro lugar, dar a quem faz o curso de psicanálise, um crescimento pessoal exponencial. A pessoa vai se ver como ela nunca se viu antes. Ela vai se entender fora das expectativas e das vontades dos outros a seu respeito, e ela vai se tornar uma pessoa mais assertiva, uma pessoa que vai dizer não quando é para dizer não, sim quando é para dizer sim, que é uma maravilha, né? A gente começar a viver a verdade da gente, começar a viver aquilo que está dentro da alma da gente. Depois, com isso, quando a psicanálise fazer você se entender melhor, você começa a entender melhor o outro, a sacar melhor o outro, a compreender melhor as dificuldades das pessoas que estão ao seu redor. Segundo, ele agrega a sua profissão. Você pode ser jornalista, você pode ser professor, você pode ser o que for. A psicanálise vai dar a você uma nova visão de mundo, porque a psicanálise ela está mais para uma cultura, não para uma ciência, está mais para uma maneira de se entender o ser humano, a partir dos instintos que vêm da natureza, a partir daquilo que nós tentamos recalcar para nos adaptarmos socialmente. E, por último, a psicanálise é uma nova profissão, é uma profissão linda, maravilhosa, que beira ao sacerdócio, essa iniciativa da gente mudar a vida dos outros através da compreensão da psicanálise. Falando assim parece simples, né? Márcio, me diz uma coisa, falando de momento atual, onde as pessoas estão buscando muito a internet para resolver as suas questões, me fale um pouquinho dos cursos e das tecnologias adotadas pelo CETEP para atender os seus clientes. Ok. A psicanálise ela é uma ciência laica. Então, ela foi inventada por Freud e ela é oferecida para todos os campos de estudo. Exemplo, você pode ser médico, professor, psicólogo,
pastor, monge budista, não importa, não importa o ramo de estudo que você tenha escolhido, você pode usar a psicanálise como um segundo campo de estudo e se tornar um psicanalista, né? Juntar-se à sua gama de conhecimentos. Então, a psicanálise ela é oferecida a todos os campos de conhecimento. Então, qualquer pessoa pode ser psicanalista a partir do seu campo de estudo. Essa a gente chama de uma influência lacaniana, né, de influência de Lacan na psicanálise. O CETEP é um centro de estudo, ela não trabalha só a psicanálise, mas ela tem desenvolve outras terapias, tá? Então, ela tem formação em hipnólogo clínico, em psicanálise, formação para sexólogos, formação para consteladores familiares, ou seja, terapias que se comunicam para nós ajudarmos o ser humano a caminhar melhor. Hoje, a psicanálise, o CETEP, né, ele tem uma proposta de ensino EAD, então ela trabalha difundindo a formação da psicanálise através da internet, né, formando terapeutas para o Brasil inteiro. Então, ela dá aula, as aulas são gravadas, plantão de dúvida, interagindo com professores, fazendo análise pessoal, fazendo a supervisão, que é o estágio, tudo através dos meios de comunicação, da internet, das plataformas de estudo e assim por diante. A internet veio para facilitar a vida de todo mundo, né, Márcio? Há quem diga que todo mundo precisa de uma análise, de um psicanalista, né? Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância do terapeuta na vida do ser humano. Alguém me perguntou outro dia, as pessoas que vão procurar psicanálise ou procurar terapia, né, ou um curso como esse, vão porque tem problema? Eu sempre digo assim, não, eles vão porque querem resolver os problemas. A psicanálise ou a terapia é uma tentativa de nós nos acharmos, da autonomia do eu. Outro dia eu vi uma reportagem, né, que eu achei muito curiosa, onde o Papa Francisco, que é um Papa diferente, é um Papa muito humano, ele deu uma entrevista que ele, aos 42 anos, ele passou por uma crise, ele procurou uma psicanalista judia, né, uma mulher judia, para atendê-lo nas suas demandas, e ele resolveu os seus problemas e se tornou Papa. E eu brinco sempre assim, se até o Papa precisa, você não precisa? Eu não preciso? Então, a psicanálise ou a terapia, seja ela qual for, é um investimento maravilhoso em você, é um investimento em quem quer ser feliz. O que acontece hoje? O nosso mundo pinta um modelo de felicidade que é inalcançável. Ele nos diz que felicidade é nós realizarmos os nossos desejos. Você nunca realizará todos os seus desejos. Sempre haverá um vazio, sempre haverá um desejo para não ser realizado. E eu sei que você conhece pessoas, e todos nós conhecemos, que vivem escravos do império dos sentidos, dos seus desejos, e também são infelizes, e alcançaram coisas que também nós desejamos alcançar. Aí a gente vai ter um grande teórico que eu já citei aqui, chamado Lacan, que ele vai dizer o seguinte: o ser humano, por natureza, é vazio. A nossa natureza é vazia e nós vivemos a vida inteira tentando encher esse vazio. E isso a gente chama de desejo. Desejo é nós enchermos esse vazio existencial. Só que esse vazio jamais será completo. Por isso, a felicidade não tem a ver com a realização dos seus desejos, mas ela tem a ver com como você lida com a falta, ou seja, o que você ainda não conseguiu alcançar, não pode ter e talvez nunca será. E como você lida com isso é que vai te dar paz interior e que vai fazer você ser grato por aquilo que você é e por aquilo que você tem. É isso que propõe a psicanálise ou a terapia, fazer você lidar com a falta, que é o condicionamento básico da vida. Muito bom. Já dá para dar uma analisada aqui rapidamente, né, na vida, assim. Já dei uma aula boa. Pois é. Márcio, agora eu gostaria também de saber como que você entende que deve caminhar a formação de terapeutas no Brasil daqui para frente. Nós temos várias abordagens. Nós temos uma abordagem bem tradicional, que é usada pelas terapias, com os grandes expoentes, com o pessoal tentando fazer terapia como se fosse no século passado. Mas a gente tem uma maneira nova de fazer a terapia, de compreender a formação de terapeutas a partir do mundo que a gente está vivendo, ou seja, compreendendo melhor o ser humano. O ser humano ele tem uma subjetividade, ou seja,
nós evoluímos do instinto, não somos mais dominados pelos instintos como os outros animais, e por isso nós temos uma insatisfação de algo que queremos ser e no que nunca seremos. Então, você pega um animal, ele está satisfeito por aquilo que ele é. Nós não. Nós estamos insatisfeitos com aquilo que a natureza nos deu e buscamos algo que talvez nunca encontraremos. Então, o que um terapeuta tem que buscar? Ele precisa entender melhor o ser humano. E qual que é o sentido básico da terapia moderna? Antigamente, o terapeuta ele era um intérprete. Ele sentava e ele ouvia a pessoa e ele dava um parecer sobre aquilo que ele estava ouvindo. Hoje nós temos uma crise no nosso mundo de afeto, de amor. As pessoas estão vazias, uma crise de empatia. Então, o terapeuta tem um grande compromisso de ter uma empatia com o seu paciente, sem se envolver com ele, que é essa que é a grande dificuldade. Ou seja, ele é terapeuta, ele não é amigo do paciente, ele não é parente do paciente, ele não é pai nem mãe, mas ele está lidando a falta que esse paciente tem dessas coisas. Por isso ele tem que ter uma proximidade, um carinho, um afeto muito próximo do seu paciente. Muito bom ouvir você falando aqui, Márcio. Eu queria te agradecer, viu, pela sua explicação, seus esclarecimentos aqui um pouquinho sobre a psicanálise para a gente. Ótimo. Então, muito obrigada, Márcio. Eu conversei com Márcio Aurélio de Souza Silva, fundador e diretor do CETEP e presidente da Associação Nacional de Terapeutas e Psicanalistas. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.